Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Gustavo, somos do Centro Universitário Celso Lisboa, somos do curso de farmácia, sou do grupo Amigos da Ocitocina e esse é o nosso trabalho sobre química farmacêutica, né, para a conclusão do ciclo 3. E a gente tinha que escolher um medicamento para poder mostrar o quanto é interessante, né, estudar a química farmacêutica. A gente escolheu um produto chamado Tadalafila, né? A gente vai tentar explicar um pouco, né, para ver como é que funciona, quanto foi inovador, quanto foi lucrativo, né, para a empresa, tá? Primeiro nós vamos falar aqui dos nossos componentes, né? Nossos componentes do nosso grupo é Daniela Verdã, Francisco da Silva, Lidiane Marinho, Luiz Gustavo, Maria Nalva, Nilma Dormiro, Sabrina e Tatiane. Então vamos lá, vou mostrar aqui o primeiro slide para vocês, vou dar uma paradinha, vou mostrar o primeiro slide para poder explicar mais ou menos quanto foi inovador esse nosso produto. Então aqui continuando, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então, né, sobre o que é a química medicinal, o que é a química farmacêutica, né? O nome química medicinal a gente coloca de uma forma porque é uma forma de diversas matérias, né? São diversos, vamos dizer assim, então ela é um estudo multidisciplinar, né? A gente vai poder entender mais ou menos. Então vamos lá. A química medicinal, segundo a definição da IUPAC, é uma disciplina baseada na química, envolvendo aspectos das ciências biológicas, médicas e farmacêutica, cuja missão é o planejamento, descoberta, invenção, identificação e preparação de compostos biologicamente ativos, né? Também conhecido como protótipos. O estudo do metabolismo, a interpretação do mecanismo de ação a nível molecular e a construção das relações entre a estrutura química e a atividade farmacológica. Entende-se por descoberta a etapa destinada à eleição do alvo terapêutico, útil para o tratamento de uma determinada fisiopatologia, a aplicação de estratégias de planejamento molecular para o desenho de ligantes do alvo selecionado, utilizando as estratégias de modificação molecular clássicas da química medicinal, como o bioisosterismo, a simplificação, a hibridação molecular, técnicas computacionais como modelagem molecular, né? Então, mais ou menos, a gente pode descobrir, né, um ingrediente aí farmacêutico e a gente pode utilizar ele para diversas, né, diversas fórmulas, né, para um determinado tipo de fisiopatologia, tá? Então, continuando, agora estamos nesse slide, tá aqui o nosso tema, né, principal. Nós escolhemos para falar, né, sobre química farmacêutica, quanto é interessante da química farmacêutica. Nós escolhemos a fórmula da Tadalafila, né, que é do remédio Cialis, né, o nome comercial é Cialis, comercializado, né, fabricado, distribuído pelo laboratório farmacêutico Eli Lilly. A indicação dele é para disfunção erétil, também conhecido também como impotência sexual, e ele foi aprovado na FDA no dia 23/11/2003. A FDA é uma que a gente pode comparar com uma Anvisa aqui no Brasil, né? Então ele foi liberado, né, lá nos Estados Unidos a partir de 2003. Então, assim, a gente não tem como a gente não falar primeiro do Cialis se a gente não falar primeiro dos seus antecessores, né, os primeiros protótipos. Então a gente tem que falar do Viagra. O Viagra ele começou a ser estudado, né, praticamente assim em 1993, tá? Quando um laboratório um laboratório farmoquímico, o laboratório se chamava ICOS, começou a criar o ingrediente, né, IC351. E esse ingrediente ele inibia, né, uma enzima chamada fosfodiesterase número 5. E eles estavam estudando ela para problemas cardiológicos. E o que aconteceu?
acabaram que eles não tiveram, né, o sucesso para esse problema cardiológico e perceberam, né, um efeito colateral, né, que os homens estavam tendo, né, essa ereção. E com essa ereção eles viram um potencial, né, para um novo remédio, para, né, já que a primeira indicação, né, que eles estavam procurando não tiveram sucesso. Então eles procuraram, né, investir, né, fazer os primeiros testes, né, para fazer, né, um tratamento para disfunção erétil. Então a partir de 1994, né, eles conseguiram criar, né, a sildenafila, né, a gente consegue ver aqui, né, Viagra, né, aqui do lado direito, e o primeiro produto em 1994, a sildenafila. Então foi liberado pela Pfizer, né, e foi já comercializado a partir, né, de 1998. E sucessivamente foi liberado o Levitra, né, que também é um bioiso liberado também no mesmo ano, só que por outro laboratório, né, pelo laboratório Bayer, né. Então, para a gente poder entender, né, o que ele vai trabalhar, né, eu falei aqui muito pouco. Esses remédios, tanto Cialis quanto Viagra, quanto, né, o Levitra, né, eles trabalham com a inibição da enzima fosfodiesterase número 5. Então, como é que funciona isso no corpo humano, né? Coloquei aqui um quadro para como funciona a ereção peniana, né? Então, mais ou menos assim, falando de um prazo curto. O homem precisa, né, do estímulo sexual, né? Então precisa ter vontade, né? Precisa, né, tem que ter a libido, né, funcionando. E nessa libido o homem começa a liberar o óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um grande vasodilatador, né, para diversos órgãos, né, nosso aqui né, masculino. E através dessa vasodilatação, aí esse óxido nítrico, né, cria o nosso maior vasodilatador, né? Então na região ele se liga a receptores e forma, né, o primeiro mensageiro chamado GPT, né, ou guanil ciclase, que também, né, se juntando, né, gera uma cascata, né, vai criar um segundo mensageiro, né, vasodilatador, que é o GMP cíclico. Esse então é o mais importante, né, para o funcionamento do medicamento, né. Através desse GMP cíclico, né, existe lá uma vasodilatação lá nos músculo liso, né, no músculo liso do pênis, né, e assim os músculos cavernosos conseguem ter, né, consegue ter uma maior fluidez, né, de sangue e assim acontece, né, a ereção. O que acontece? Então a ereção precisa desse GMP ciclo sempre funcionante, ele precisa sempre estar circulando para manter essa ereção. Então o que acontece? Só que com, né, um estado natural, né, a enzima fosfodiesterase 5 se liga ao GMP cíclico e o homem vai perdendo a ereção, né, através do tempo do ato sexual. Então aonde que o remédio vai funcionar? O remédio ele vai funcionar, né, ele vai se ligar, né, ao invés dele se ligar com da fosfodiesterase, ele se ligar com o GMP cíclico, o próprio, né, medicamento, né, da tadalafila, né, a fórmula dele é muito parecida, né, com a fosfodiesterase, então ela mesmo já se liga ao GMP cíclico e ela continua se mantendo ali, né, ativa no corpo masculino e assim a ereção continua, né, e enquanto isso a enzima ela fica ali praticamente, né, circulando, mas ela fica em menor quantidade. Aqui nós colocamos a estrutura, né, do primeiro remédio, né, do primeiro medicamento, né, da sildenafila, o Viagra, né. A gente pode ver aqui que eles são bem parecidos, né, e do lado aqui o tadalafil, que é a nossa estrutura do nosso medicamento que a gente veio falar, né. Então os dois são bem semelhantes, né, como eu falei, a fosfodiesterase, né, para que o GMP cíclico continue, se ligue, né, ao GMP cíclico, para que eles, né, continuem, né, mantendo a ereção por mais tempo, né.
Então a gente pode ver aí que os dois são bem, né, como eu já falei, são bem parecidos. Então, tem uma dupla de anéis, né, heterocíclicos, sempre ligados aqui a nitrogênios, a nitrogênio na sua estrutura, né. Aí, o que o mercado viu de interessante, né, criar? Pô, já existe o Viagra, pô, por que a gente... né, já está funcionando, já está vendendo bastante, né, o laboratório Pfizer. O que o laboratório Eli Lilly viu de mais interessante? Pô, a gente pode criar uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro, né, através da estrutura daquele, né, da sildenafila. Então, o que acontece, né? Eu coloquei dois quadros aqui e as modificações, né, que aconteceu, né, após trabalhar as estruturas, trabalhar, né, o funcionamento, o metabolismo, né, das duas fórmulas. No final, o que aconteceu? A sildenafila, ela tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, né? Só que aí que está o plus do novo medicamento, né? São os efeitos colaterais. Então ela permanece no nosso organismo por 3 a 5 horas, a sildenafila. E o que acontece? Os alimentos atrapalham um pouquinho, né, na absorção dos alimentos. Então é bem complicado. A sildenafila não mexe só, né, nós temos diversas fosfodiesterases no nosso organismo, né, circulante no nosso organismo. Então ela também atua na fosfodiesterase número 6. E aonde que vai afetar isso? Essa fosfodiesterase, ela vai reduzir um pouco da nossa acuidade visual. Então, não sei se algumas pessoas já viram, né, que ela, né, dizem que deixa cego e tal, mas não é bem verdade. Então ela reduz um pouco a visão, né, pode confundir um pouco, mas ela reduz. O efeito médio no organismo, né, de funcionamento, eu já vi relatos, artigos aqui, informando que ela pode ter um funcionamento de até de 4 a 6 horas, tá? De 4 a 6 horas, né? Já tem literaturas dizendo que tem 5, literaturas dizendo 6. E o que o laboratório Eli Lilly fez após ele melhorou, né, a estrutura lá da molécula? Então, a tadalafila, né, o Cialis, ele pode permanecer no organismo por até 17 horas e meia, tá? Até 17 horas e meia. Ela não interfere na absorção dos alimentos, né? Mas também tem um efeito colateral também em outra fosfodiesterase, né? Ela já inibe a fosfodiesterase 11 e ela vai atuar diretamente, né, nos músculos, né? Vi relatos, né, vi vídeos também informando que ela forma uma dor muscular, né? A dor muscular é um dos efeitos colaterais, acho que não em todos, né, mas pode acontecer. E o grande plus do remédio, né, o que chamou totalmente aí a atenção de todo o comércio, né, é que ela pode, né, fazer o efeito, né, no organismo por até 36 horas. Então, assim, existe aí a vantagem, né, de tomar uma quantidade menor, né, de medicamento através de um comprimido, enquanto o outro lá você teria que tomar mais, né, mais remédios, dependendo do período, né? Então foi uma grande aí novidade aí para o comércio farmacêutico. Então, para a gente falar um pouco sobre os efeitos colaterais diretamente da tadalafila, nós colocamos aqui a hipotensão, né? Baixa um pouco, né, a pressão arterial. Então, para quem toma remédio para hipertensão, precisa de um acompanhamento médico, né? Não pode simplesmente chegar na farmácia e pedir, né, o remédio e sair, né, ingerindo remédio, porque tem que ver, né, se não vai ter nenhum problema, né, com essa vasodilatação, né? Como ele cria essa vasodilatação, a tendência normal é haver essa hipotensão. Rubor facial, né? Então, normalmente também não em todas as pessoas, mas foi falado, pode se criar um rosto um pouco mais avermelhado, né? Algumas pessoas, né, através do medicamento, né, tem esse rubor, né, dá essa cor avermelhada, né, nas bochechas. Cefaleia. A cefaleia também está envolvida também na vasodilatação. A vasodilatação nos vasos do cérebro. Então pode criar um pouco de mal-estar, né, de cefaleia. E as dores musculares, como nós falamos, né, por causa da fosfodiesterase número 11. Né, então pode dar essa dor muscular aí por um bom tempo, né,
por até foi lido aqui por alguns artigos que pode ser por até 2 dias, né? Até 48 horas pode ter essa dor muscular, né? Mas é um remédio aí no custo-benefício, né? Pro problema, vale muito a pena. Tá bom, gente? Então esse foi mais ou menos a explicação, né? Foi bom a gente entender o que funciona, né? Falar um pouco sobre a química farmacêutica, e pra gente no final foi muito interessante. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde.